Voltamos para mais um episódio falando de cefaleia. No vídeo anterior a gente falou um pouquinho então sobre o que a fisioterapia tem a ver com cefaleia. Agora, Tia, a gente queria que você falasse um pouquinho, né? Quais são os tipos mais frequentes para a gente poder entender o que o fisioterapeuta vai conseguir fazer por esses pacientes. Beleza. A gente tem, na verdade, assim, a classificação internacional de cefaleias. E aí, assim, de uma forma bem resumida, tá? A gente tem as cefaleias primárias e a gente tem as cefaleias secundárias, tá? E aí, dentre as cefaleias primárias e secundárias, eu vou citar aquelas que a gente mais vai encontrar na prática clínica, tá? Então, dentre as cefaleias primárias, a gente encontra a migrânia, enxaqueca, tá bom? E a cefaleia do tipo tensional. E, como cefaleia secundária, cefaleia cervicogênica, tá? Por que é uma cefaleia secundária? Porque você tem um problema estrutural, tá? Que provoca o quadro de dor. Então, não é uma alteração fisiopatológica primária, apesar de ser redundante isso, como, por exemplo, a migrânia ou tipo tensional, que vai gerar dor. Você tem um problema primeiro que secundariamente gera dor, tá? Então, a gente basicamente classifica dessa forma, que cefaleia primária, Tipo, cefaleia secundária. Exato, tá? Quando a gente fala, por exemplo, das cefaleias primárias, né, mesmo, por exemplo, a migrânia, vou colocar como enxaqueca que acho que fica mais fácil para a gente conversar. Tem subtipos, né? Então, a gente pode ter enxaqueca episódica, a gente pode ter enxaqueca com aura, enxaqueca sem aura, enxaqueca crônica, mesmo a cefaleia do tipo tensional. Você pode ter uma cefaleia do tipo tensional episódica, uma cefaleia do tipo tensional crônica. Então, dentro dessa classificação ainda existem subtipos. Então, são essas formas que a gente mais vai encontrar na prática clínica, seja ambulatório, seja consultório, enfim, onde a gente vai encontrar com mais frequência. Nossa, bastante, né? Se a gente for pensar assim, acho que a primeira coisa, então, é o indivíduo ter um diagnóstico. Exato. Né? Passar, você estava comentando agora há pouco que os pacientes, eles demoram muito tempo, né? Para chegar a um serviço especializado e descobrir qual é o tipo, qual que é o melhor tratamento, né? Acabam tomando um analgésico simples. E aí, pensando nisso, como é que a gente, enquanto fisioterapeuta, fisiopatologicamente consegue abordar isso? Tá. Então, na verdade, assim, para a gente só poder destrinchar um pouco, né? Talvez assim, de uma forma mais sucinta, quando a gente pensa na enxaqueca, tá? O que os estudos mostram que existe uma desregulação no sistema trigêmino talâmico. Então, a gente tem um problema estrutural, tá? Nessa área, alguns estudos mostrando que pode ter um caráter de hereditariedade, tá? E aí dentro da enxaqueca, a gente tem algumas características, tá? Mas assim, características da doença em si. Então, a gente pode ter indivíduos com aura, que são distúrbios visuais, algumas pessoas referem, por exemplo, um halo de luz, ou como se fossem as moscas volantes, você pode ter pontos luminosos, tá? Pessoas sem aura. Associado a isso, você pode ter fotofobia, fonofobia, osmofobia. É muito comum as pessoas terem também enjoos, algumas pessoas com êmese presente também, tá? Além da cervicalgia, que vem assim de uma forma também conjunta, né? Ela pode vir antes ou durante o ataque, digamos assim. Pode estar nos dois momentos, é menos comum depois que passa a crise, tá? Então, a enxaqueca tem isso. Além disso, algumas pessoas apresentam algumas alterações comportamentais, que são gatilhos que muitas vezes podem ajudar a pessoa a identificar que ela vai ter uma crise. Então, por exemplo, aumento de bocejo, uma necessidade, por exemplo, maior de ingerir café, ou, por exemplo, comer doce, aí o chocolate entra
talvez de uma forma mais forte, né? Então, tem essas características. Tipo gatilho. Como gatilho, exato, tá? A cefaleia do tipo tensional, o próprio nome já diz, vem por um aspecto mais tensional, geralmente em grupos musculares mais da cintura escapular e da região cervical, tá? Algumas linhas de pensamento sobre isso, né? Mostram, por exemplo, que a gente tem os trigger points, sendo os desencadeadores da dor, mas tem um debate se os trigger points se formam de uma maneira natural, por uma doença do músculo, uma desregulação do equilíbrio muscular, gerando então um processo inflamatório que acaba ativando as vias nociceptivas. Tem alguns outros estudos mostrando uma correlação com a postura, então a postura poderia gerar uma sobrecarga mecânica que poderia levar ao surgimento desses trigger points, que poderiam então ser os desencadeadores de dor. Quando a gente fala da cefaleia cervicogênica, a gente tem uma disfunção entre o atlas e o axis. Então, essa disfunção entre C1 e C2, mais basicamente, é o desencadeador da dor. Então, existe uma disfunção biomecânica que gera o quadro de dor. Tá? Tipo um cisalhamento ou uma compressão. Exato, assim. exato. Tá uma disfunção ali do alinhamento biomecânico que gera o quadro de dor, tá? Então a gente tem essas vertentes, tá? Você falando assim, fica muito claro, né? Mas às vezes na prática eu vejo que as pessoas se esbarram muito em quando quer uma como quer outra. Eu digo isso porque a gente tem uma conhecida que ela achou a vida toda que ela tinha enxaqueca, e enxaqueca, não sei o quê. Até que um dia, no curso de neuromodulação mesmo, identificaram que ela tinha uma dor de cabeça cervicogênica. Pelo menos foi o que argumentaram que era cervicogênica. E de avaliação postural, trigger point, e ela tinha um histórico de ter lesado a clavícula. Então, teve uma alteração biomecânica aí. E quando ela começou a tratar, indo nesse sentido, aí que a dor de cabeça dela foi melhorar. Tá. E a gente conversando aqui fica legal de ver quando que é um, mas no dia a dia as pessoas têm muita dificuldade de discernir o que é um, o que é outro. Assim, e o que é interessante é que a enxaqueca pode coexistir com a tensional. Então, assim, não necessariamente você tem uma divisão tão clara, né? Muda um pouco, por exemplo, a questão muitas vezes das características, né? Então, uma enxaqueca, muitas vezes, ela pode ser mais unilateral, ela pode ter um caráter mais pulsátil ou latejante, enquanto que a cefaleia tensional tem uma questão mais de pressão, né? Então, assim, tem algumas características, mas, assim, é claro que dentro dessas características, né, o diagnóstico, para ser realizado de uma forma correta, tem que ser feito por um médico, né? Sim. Então, assim, uma avaliação minuciosa da história, da queixa, exames quando são também interessantes para isso. Então, o médico vai fazer esse diagnóstico de qual subtipo de cefaleia essa pessoa tem, né? Porque quando a gente vai fazer a avaliação da fisioterapia, a gente vai fazer uma avaliação cinético-funcional. Então, é para esse olhar que a gente vai direcionar a nossa atenção, né? Muito legal. Qual médico procurar um neurologista, tá? E dentro da neurologia existem as subespecialidades. Então, a gente indica um cefaliatra, tá? Que é uma que se dá pro médico neurologista que é especializado em cefaleia. Tá? Então, esse é o ideal. Procure um cefaliatra. Nem sempre o médico vai saber quais são esses subtipos e ele vai conseguir te diagnosticar. Exato. Uma formação mais genérica, né? Sim. E assim, só a medicação pode resolver? Então, aí entra um perigo que é bem interessante, tá? Porque, assim, entra de novo naquela conversa inicial que a gente teve no outro vídeo, né? Que a gente tem aquela ideia de que, olha, só a medicação vai resolver porque é um quadro de dor, tá? Até há um tempo atrás, se acreditava, sim, que só a medicação pode resolver. E aí isso vem também, talvez, de uma falta de entendimento, de divulgação, né, do papel que as outras áreas, que não a médica, têm no manejo dos indivíduos com cefaleia, tá? E aí tem uma questão que é importante, que as pessoas que fazem um uso excessivo de medicação analgésica
podem apresentar um subtipo que é cefaleia por uso excessivo de medicação. Então, num primeiro momento, sim, pode fazer um efeito, mas o uso, assim, indiscriminado do analgésico a médio e longo prazo pode levar a um efeito rebote, vai piorar, na verdade. Sim. Então, assim, a dor vai chegar uma hora que a pessoa fala assim, vou trocar o analgésico porque esse já não faz mais efeito. Mas talvez seja justamente por isso, tem atingindo o patamar em que já existe uma cefaleia induzida pelo uso excessivo da medicação. Minha namorada tem enxaqueca, né? Aí, uma vez ela tava com muita dor e a gente passou no PS da Neuro do Hospital São Paulo. Tem uma equipe bem boa lá. E uma coisa que o neurologista falou lá, ele tinha passado um anti-inflamatório para controlar a crise e salientou para ela não tomar com frequência. Isso porque ele teve na mesma semana um episódio de uma moça com enxaqueca que teve falência renal por uso excessivo de anti-inflamatório. Não vou falar o nome do anti-inflamatório, mas eu sinto que às vezes as pessoas acabam indo tanto para a linha medicamentosa e acabam não vendo os malefícios também, né, do uso da medicação. Porque a gente é condicionado, eu acho que se você for assistir uma novela ou qualquer coisa, todo comercial vai aparecer um comercial de analgésico. E sim, pra dor de cabeça. Então, se você assiste TV o dia inteiro, você vai ver o dia inteiro. Você vai na farmácia, sempre vai ter um analgésico em promoção, compre, tipo, 30 por tal valor. Então, a gente é meio condicionado para isso, né? Sim, e porque as informações muitas vezes não chegam a todos da maneira como deveria chegar, né? O esclarecimento não vem da forma melhor e mais clara para todo mundo, né? Então, assim, a gente é induzido aí por um caminho que muitas vezes pode te trazer um alívio, mas que no final das contas não vai necessariamente resolver o seu problema, né? Total. E o físio, né? E a gente? O que é importante, assim, um fisioterapeuta avaliar num paciente que chega no consultório com queixa de cefaleia? Você falou das questões cinético-posturais. Tem alguma escala que vocês utilizam? É mais uma avaliação biomecânica? É avaliar a tarefa do tipo quando dói, queixa em relação à dor, entender um pouco do dia a dia desse paciente? Tá, a avaliação, ela é bem complexa, tá? Ela é muito complexa. Então, assim, quando a gente vai estruturar essa avaliação, a gente precisa entender qual é essa queixa, né? Claro que, assim, na maioria das vezes, o indivíduo vai vir com uma queixa de dor, né? Mas eu preciso entender as características dessa dor, né? Se tem algum período do dia que ela é melhor, que ela é pior, se tem algum fator desencadeante dessa dor, quais são as características dessa dor, né? Qual é o impacto que essa dor vai trazer no dia a dia da pessoa, né? Então, a gente precisa fazer um mapeamento o mais completo possível. E isso, muitas vezes, a gente vai captar mesmo na anamnese, nessa conversa inicial que a gente tem. Tem questionários, tá? Que podem ser utilizados para isso. Então, por exemplo, a gente tem o HDI, que é o Headache Disability Index, e a gente tem o HIT-6, tá? Que é um outro questionário que a gente utiliza para os indivíduos que têm cefaleia. Existem outros, mas só para citar esses dois que são bem utilizados, né? Nesse HDI, por exemplo, a gente tem um desmembramento, são 25 questões, né? Onde a resposta é sim, às vezes e não, que contempla tanto aspectos mais emocionais quanto aspectos mais funcionais, tá? E por que isso? Aí eu queria dar uma introdução nessa questão da dor, né? Qual que é, assim, a visão que a gente tem sobre dor, né? Dor dói, né? É incômodo, incapacita, e que dor é um sistema de alarme. Então, em tese, a dor aparece quando alguma coisa não está certa. Ela cumpre esse papel? Ela cumpre, principalmente quando a gente tem uma dor mais nociceptiva, né? Quando a gente tem uma alteração de estruturas e sistemas, né? Que vão provocar uma alteração aí da sinalização. Mas quando a gente pega definições, por exemplo, da IASP, que é a maior entidade aí que estuda a dor
ela é, na verdade, uma experiência sensorial, que tem componente físico, componente comportamental e emocional. Então, não tem como a gente desmembrar a dor e olhar só para o aspecto hoje nociceptivo, né? Tanto que a gente tem outros subtipos de dor, e aí dá um outro podcast, né? Que é falando sobre, por exemplo, dor nociceptiva, dor nociplástica, sensibilização central, tá? Então, assim, o que a gente sabe, por exemplo, é que os indivíduos que têm dor crônica, o que é a dor crônica? Aquela que acontece há mais de 3 meses e com uma frequência igual ou superior a 15 dias no mês. Eles passam por mudanças estruturais dentro das conexões cerebrais. Essas áreas, elas ficam mais sensibilizadas. Então, estímulos que não desencadeariam a dor, acabam por desencadear, porque aquela área, ela está mais sensibilizada. Então, muitas vezes, por exemplo, aspectos comportamentais, emocionais, podem ser deflagradores da dor. Se a gente for pensar nas conectividades do nosso sistema nervoso, então a gente tem muito paciente, por exemplo, que fala assim, Thiago, eu sei que se eu abaixar para pegar um objeto no chão, eu vou ter dor de cabeça. Então, isso tem um sistema de crenças muito ativado. Então, a pessoa já antecipa muitas vezes a dor, né? E o que a gente encontra nos pacientes que têm cefaleia, assim, 80%, alguns estudos relatando isso, é a cinesiofobia. É o medo de se movimentar. Então, isso também é um fator que atrapalha, né, dentro do processo. Mas voltando para a questão ainda da avaliação, então, além de fazer essa estruturação para conhecer melhor a dor, fazer a aplicação dos questionários, a gente vai fazer uma avaliação física, tá? Então, quando a gente pega, por exemplo, alguns estudos, alguns guidelines, a gente tem muitos testes clínicos que são aplicados no dia a dia, mas se a gente pudesse talvez estabelecer um roteiro, né? O que é importante a gente avaliar? Então, a gente precisa avaliar amplitude de movimento da coluna cervical, pensando um pouquinho, tá? Na coluna cervical, a gente precisa avaliar essa amplitude de movimento. A gente precisa avaliar a presença de trigger points ou de tender points, tá? É importante que a gente avalie o grau de força muscular da musculatura da cervical. Por quê? A gente tem estudos mostrando, e de uma forma bem importante no caso da enxaqueca, que existe uma fraqueza da musculatura estabilizadora da cervical, tanto dos flexores quanto dos extensores, tá? Além disso, a gente pode ter alterações de alinhamento postural. É muito comum a gente encontrar indivíduos com retificação da coluna cervical ou com a anteriorização da cabeça, tá? Que é o Forward Head Position, tá? O FHD que a gente chama, tá? Que é uma anteriorização da cabeça, que pode ser um dos sinais de alerta que existe uma disfunção crânio-cervical. Tem testes que a gente pode aplicar para isso também. Então, por exemplo, o Flexion Rotation Test, que é um teste que você consegue avaliar se tem disfunção cervical ou não, tá? Então, dá para fazer esses testes. Então, tem uma série de testes aí que a gente pode fazer. Tem alguns estudos também mostrando que, apesar da gente ter uma disfunção na cervical, é relativamente comum os indivíduos também apresentarem disfunção de cintura escapular. Então, a gente vê os indivíduos, por exemplo, com alteração de ritmo escapulomeral, seja por alteração de sinergia ou por alteração de força, o que a gente encontra bastante aí de prática clínica, tá? Fraqueza de serrátil anterior, fraqueza de romboide e do complexo do manguito rotador. Aí vem o tilt escapular. Exato, tá? Além disso, existem outras alterações posturais que podem coexistir. Isso já é menos estudado, porque a maioria dos estudos acaba avaliando muito a estrutura da cervical e da cintura escapular, mas a gente pode ter disfunções de tronco inferior, disfunções pélvicas que podem justificar também toda uma desestruturação postural que pode, então, culminar com a dor de cabeça. E tem um outro detalhe que é importante, tá? Que existe uma associação bem grande de cefaleia com disfunções de ATM. Então, a gente também tem
essa associação bem grande, tá? Com disfunção de ATM associado, tá? Então, Faz todo sentido, você falou da questão trigeminal, né? Exato. E aí a gente pode, na verdade, ter uma alteração primária, e aí vale a pena até mencionar uma outra coisa que eu esqueci no primeiro vídeo. O papel do dentista também é muito importante. Do bucomaxilo, ele é fundamental em casos de cefaleia, tá? Então, a gente pode ter alterações primárias da ATM, alteração de articulação, de disco, parte muscular, ligamentar, que gera dor de cabeça. Mas a gente pode ter algumas alterações secundárias também, em virtude, por exemplo, desse desalinhamento, de fraqueza muscular, que acaba por gerar um tensionamento inadequado nessa região da ATM. Então, tem uma correlação grande. Então, é através dessa avaliação que a gente vai acabar por elaborar o plano de tratamento, tá? É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Só que só que entra um detalhe bem importante, que apesar da fisioterapia ser recomendada, tá? Parte, por exemplo, da recomendação da Organização Mundial da Saúde, quando a gente pensa em medidas não farmacológicas, vai muito em direção ao exercício físico aeróbico, para manejo da cefaleia. Por isso tá? você falou do educador físico. Exato. Então, assim, qual que é a recomendação, tá, da OMS? 150 minutos de atividade aeróbica em moderada intensidade por semana, ou 75 minutos em alta intensidade por semana, tá? Levando em consideração que se a pessoa tiver enxaqueca e ela estiver na crise, o exercício aeróbico naquele momento pode piorar o quadro de dor. Então, fora do momento de crise, tá? Nossa, muito legal. Eu não sei nem porque eu fiz conta, eu não faço 0 minutos de atividade. Dentro dessas avaliações, uma dúvida. Muito mudou. Mas é importante fazer avaliação, né? O diário, ele é fundamental. A grande questão é a adesão. Muitas pessoas começam a preencher o diário e depois não aderem, e aí os dados se perdem e a gente tem dificuldade para fazer uma avaliação mais criteriosa, né? Mas, por exemplo, o uso dos questionários, né? Claro, assim, uma avaliação física ela é fundamental, mas o uso dos questionários também vai te possibilitar uma quantificação melhor aí da resposta, né? Então, uma forma de você ter dados mais concretos acerca da abordagem para até poder mostrar para o indivíduo, tá? O que eu acho que é importante, assim, tratamento de uma pessoa que tem dor crônica é um tratamento continuado, é um processo, né? É um processo. E aí acho que entra um pouco em coisas que a gente falou. A gente está vivendo um momento de imediatismo e de facilidades. Se a gente pegar, tem até, por exemplo, algumas figuras mostrando a evolução da raça humana ao longo, né, dos milhares de anos. Então, quanto que a gente foi se aperfeiçoando, se a gente for pensar o homem lá nos primórdios, né, tinha que caçar e sobreviver, então ele permanecia boa parte do tempo em pé, correndo, fugindo, e hoje a gente passa a maior parte do tempo sentado. Exatamente, sedentário, né? Então, assim, o nosso corpo, ele foi feito para o movimento.
Sim. E o fato da gente estar no momento mais sedentário, isso já é um fator que predispõe o surgimento de dor crônica. E aí eu não estou falando nem necessariamente da cefaleia, dor de uma forma geral. E a grande questão, talvez um dos grandes desafios no manejo aí da cefaleia, da dor crônica, é a mudança comportamental. É a mudança de estilo de vida, né? Assim, é muito importante. Então, dentro, por exemplo, da fisioterapia, a gente vai fazer essa abordagem, né, da questão da dor, através dos aspectos mais físicos, através das disfunções cinético-funcionais. Mas precisa, por exemplo, fazer a medicação da forma correta, retornar no médico regularmente, né? É importante fazer, por exemplo, uma boa higiene do sono e dormir adequadamente. Boa parte das pessoas que têm quadro de dor não dormem adequadamente. É importante ter uma alimentação mais equilibrada, porque a gente sabe que a alimentação também pode interferir. Então, assim, quando tem a necessidade do dentista, o acompanhamento com o profissional, então, é uma abordagem, de novo, multifatorial. E é um processo, né, que vai exigir adesão, vai exigir empenho. Então, a gente tem um caminho longo aí a traçar. Mas que dá para melhorar? Dá para melhorar. Não muito. Dá para melhorar. Você falando aqui, me veio várias pessoas à cabeça, conhecidos meus, que têm cefaleia, pacientes que vêm com essa queixa, que na verdade vêm para fisioterapia por outros motivos. Sim. E que tem cefaleia associada. Pensei em várias pessoas aqui, assim, né? Acho que a gente vai continuar no próximo vídeo, falar um pouquinho para a população, para o público mesmo, quais dicas, o que né, a gente pode fazer para seguir aí essas recomendações. Então, até o próximo vídeo. Ele estava Muito me bom. descrevendo.